Olá, esta é a aula 28 da disciplina de banco de dados e é a última aula onde vamos tratar de normalização de banco de dados. O material da aula de hoje foi adaptado do material fornecido junto com o livro de projeto de banco de dados. Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo as formas normais. Então, nós vamos ver a terceira e a quarta forma normal. Voltando àquele processo de normalização que nós estávamos vendo na aula passada, nós já aprendemos a representar um arquivo na forma não normalizada e depois fazer a passagem para a primeira e para a segunda formas normais. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar esse processo, passando da segunda para a terceira forma normal. A terceira forma normal trata de um outro tipo de redundância que pode acontecer no esquema de um banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho aquela tabela que foi resultante dos passos anteriores da normalização, que é a tabela de empregado. Nessa tabela eu tenho o código do empregado, o nome, a categoria funcional do empregado e o salário dele. Agora, vamos supor que na realidade que eu estou inserida, o salário é sempre o mesmo para uma determinada categoria funcional. Então, nesse caso, no nosso exemplo, o salário vai ser representado várias vezes para a mesma categoria funcional, uma vez para cada empregado que pertence àquela categoria funcional. Isso fica mais claro se a gente olhar para os dados do nosso exemplo. Então, eu tenho aqui que todo empregado que pertence à categoria funcional A1 ganha o salário 4. Todo mundo que pertence à categoria A2 ganha o salário 4 e assim por diante. Então, essa informação de que categoria funcional ganha um determinado salário X está redundante na minha base de dados. Bom, isso nos leva à definição de um conceito chamado dependência transitiva. Nesse caso aqui, eu tenho que nome, categoria e salário estão na tabela de empregado, mas o código de empregado determina a categoria e a categoria determina o salário. Então, eu tenho uma dependência transitiva entre código de empregado e salário. A terceira forma normal me diz que uma determinada tabela, para estar na terceira forma normal, tem que, além de estar na segunda forma normal, não pode possuir dependências transitivas. E com isso, aquele tipo de para a terceira forma normal. Para fazer essa passagem, o que eu tenho que fazer é dividir as tabelas para eliminar aquelas dependências transitivas. Então, no nosso exemplo, como eu tenho que salário depende indiretamente do código do empregado, eu vou separar essa coluna em uma nova tabela, eu vou criar uma tabela para guardar a categoria e o salário que uma determinada categoria ganha. E na tabela de empregado, eu vou guardar apenas a informação de qual categoria aquele empregado pertence. Então, agora, fazendo a junção da tabela de empregado com categoria, eu consigo saber qual é o salário que um determinado empregado ganha, mas eu eliminei a redundância que existia de guardar o salário repetido várias vezes para a mesma categoria funcional. Então, no nosso exemplo, o mesmo exemplo que nós vimos usando na aula passada, eu mostro aqui todos os passos que nós já fizemos para fazer a normalização daquele arquivo original de alocação de empregados a projetos. Então, começando lá da forma não normalizada, passando para a primeira, segunda e agora finalmente para a terceira forma normal.
os dados de cada uma dessas tabelas na terceira forma normal são mostrados aqui nessa transparência. E se nós analisarmos a tabela de empregado, nós vamos ver que aquela redundância do salário foi eliminada e uma nova tabela de categoria foi criada. O próximo passo, já que nós já estamos na terceira forma normal, é passar agora para a quarta forma normal. Para a maioria das situações que nós vamos encontrar na prática, a decomposição até a terceira forma normal já é suficiente. Eu já consigo eliminar grande parte da redundância do banco de dados se eu fizer a passagem até a terceira forma normal. Na literatura de banco de dados existem outras formas normais que vão ficando cada vez mais restritivas e mais complicadas, como por exemplo a forma normal Boyce Codd, a quarta e a quinta forma normal. Na disciplina nós vamos ver somente até a quarta forma normal. Para exemplificar a passagem para a quarta forma normal, nós vamos assumir este exemplo aqui. Vamos supor que eu tinha um modelo em que eu representava a alocação de empregados a projetos e também de equipamentos. Então, eu guardava a informação de que empregado usava que equipamento em que projeto. Vamos supor agora que eu mudei os requisitos da minha aplicação. Então, o que vale agora é este novo modelo mostrado aqui, onde eu não preciso mais saber qual empregado usa qual equipamento. Basta que eu saiba quais empregados estão alocados a quais projetos e quais equipamentos estão alocados a quais projetos. E aí eu assumo que cada empregado em um determinado projeto pode usar qualquer um dos equipamentos que foram alocados para aquele projeto específico. Mas os requisitos mudaram e eu não mudei o projeto do meu banco de dados. Se nós formos olhar aquelas regrinhas de transformação do modelo R para o modelo relacional, para aquele primeiro modelo R nós teríamos 3 tabelas, uma para guardar os dados de projeto, outra para empregado, outra para equipamento e uma quarta tabela para fazer o relacionamento dessas 3 tabelas. Bom, eu estou então usando aqui aquela tabelinha de relacionamento entre as 3 tabelas, projeto, empregado e equipamento. O meu requisito mudou, mas aquela tabela continua fazendo o relacionamento das 3 e não mais 2 a 2, como no modelo em que os requisitos mudaram. Bom, eu vou ter que representar a informação de que empregado está alocado a que projeto e que equipamento está alocado a que projeto, usando então essa tabela que foi herdada daquele modelo antigo. Se a gente for olhar aqui, existe redundância de dados. Vamos tentar saber quantas vezes cada empregado do projeto 1 está sendo informado nessa tabela aqui. Cada empregado do projeto 1 está sendo informado 2 vezes aqui nessa tabela. E o mesmo acontece para equipamento. Eu também tenho o mesmo equipamento sendo informado de forma redundante nessa tabela aqui. Tudo isso porque o requisito mudou e eu não mudei o modelo do meu banco de dados relacional. Bom, essa redundância é uma redundância diferente da redundância que a gente viu até agora. Ela implica em conjuntos de valores sendo repetidos. Então, aqui eu tenho, para o projeto 1, o conjunto de valores de empregado está sendo repetido 2 vezes. Eu tenho empregado 1, 2 e 3, e depois eu tenho de novo para o projeto 1, empregado 1, 2 e 3. Então, o código de projeto está determinando multivaloradamente o código de empregado. Eu tenho um conjunto de valores sendo repetido. Então, eu digo que aqui existe uma dependência multivalorada entre a coluna código de projeto e a coluna código de empregado. Para representar formalmente essa dependência multivalorada,
eu uso uma setinha dupla. Então, eu digo que código de projeto determina multivaloradamente a tabela código de empregado. E o mesmo aqui vale para código de projeto e código de equipamento, porque também existem conjuntos de valores de equipamento sendo repetidos para o mesmo valor de código de projeto. A definição da quarta forma normal usa a definição de dependência multivalorada. Então, uma tabela está na quarta forma normal quando, além de estar na terceira forma normal, não contém mais de uma dependência multivalorada. No nosso exemplo, para eliminar aquelas duas dependências multivaloradas que existiam na tabela de exemplo, eu quebro essa tabela em duas. Uma tabela vai guardar a relação de projeto com empregado e a outra de projeto com equipamento. Assim, eu elimino aquela repetição desnecessária. Bom, o processo de normalização, ele pode sofrer de alguns problemas. Por exemplo, quando as chaves primárias estão omitidas ou estão incorretas, quando atributos que são importantes estão implicitamente representados e eu não notei isso, ou quando algum atributo que não é relevante ou que está redundante está sendo representado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de problema e como nós podemos resolvê-los. O primeiro problema é o problema de chaves primárias omitidas ou incorretas. Bom, se nós estamos começando o processo de normalização usando um arquivo convencional, uma folha de papel, um relatório que foi impresso num papel, nesse arquivo não é obrigatório que exista uma chave primária explícita. Até mesmo se eu estou usando um outro tipo de SGBD, onde não existe o conceito de chave primária. Então, eu vou ter que usar aquele conjunto de dados e detectar qual é a chave primária daquele conjunto de dados para poder usar esse conceito no processo de normalização. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer é proceder como se a chave primária estivesse lá, como se ela aparecesse no arquivo e inserir essa chave primária já na representação não normalizada, que é o primeiro passo do processo de normalização. Um exemplo onde as chaves primárias poderiam ser omitidas ou estar incorretas é mostrado aqui. Vamos supor que eu tenho um arquivo com dados de empregados de uma organização e esse arquivo foi gerado para fins de fiscalização de um determinado órgão governamental. Bom, para aquele órgão fiscalizador, não interessa o código do empregado, não interessa qual é a chave primária que eu uso na minha empresa. Então, esse relatório foi gerado sem essa informação da chave primária. Então, por isso ele foi omitido e se nós não prestarmos atenção a usar esse documento como fonte inicial para o nosso processo de normalização, nós vamos ter problemas. Então, isso tem que ser detectado e aquela chave tem que ser inserida lá na representação não normalizada. Uma outra situação é quando eu uso uma chave alternativa ao invés de usar a chave primária. Então, se a gente pensar naquele mesmo exemplo da fiscalização, eu poderia mandar o CPF de cada empregado para aquele órgão fiscalizador. Para ele, o CPF é importante, mas o CPF não é o atributo que eu uso como chave na minha organização. Então, eu também tenho que ter cuidado com isso e fazer a marcação correta da chave primária na representação não normalizada. Um outro tipo de problema é quando eu tenho atributos que são importantes implicitamente representados no documento que está sendo usado como fonte para o meu processo de normalização. Exemplos desse tipo de atributos são, por exemplo, a ordenação de registros ou de listas, ponteiros físicos para outros registros de outros arquivos e assim por diante. Nesse caso, eu tenho que proceder no processo de normalização como se aquele atributo estivesse explicitamente representado.
um exemplo de um atributo implícito poderia ser um atributo de ordenação. Então, vamos supor que eu tenho arquivos que contenham registros referentes a cursos em um concurso vestibular. Nesse documento, eu tenho para cada curso um grupo repetido, alinhado com as informações dos candidatos que foram aprovados naquele curso em questão. Nesse caso, a ordem em que esses candidatos aparecem nesse documento é importante, porque indica a ordem de classificação de cada candidato no concurso vestibular. Só que não existe um númerozinho na frente de cada um desses candidatos para indicar explicitamente essa ordem. Essa ordem está implícita na ordenação de cada candidato naquela lista. Nesse caso, se eu for fazer o processo de normalização, eu vou primeiro representar aquele arquivo na forma não normalizada e depois fazer aquele processo passo a passo, obtendo a quarta forma normal. Bom, aí eu perdi aquela informação importantíssima de ordem de classificação dos candidatos para aquele determinado curso no vestibular. Por quê? Porque na hora que eu fui fazer o processo, eu não me dei conta de que existia um atributo importante ali, que era a ordem, que estava implicitamente representado. Então, o procedimento correto neste caso é incluir explicitamente na tabela não normalizada a informação que aparece implícita naquele documento que foi usado como fonte. No caso, nós criaríamos uma coluna ordem cand para indicar a ordem de classificação daquele candidato naquele curso. Então, a representação não normalizada correta deveria incluir essa coluna que foi omitida no documento original. Bom, um outro tipo de situação que pode causar problemas para o processo de normalização é a questão de atributos irrelevantes ou redundantes ou que podem ser derivados de outras informações. Esses atributos devem ser eliminados já na hora que eu estou fazendo a representação da tabela não normalizada. Um exemplo dessa situação seria, por exemplo, um documento em que eu tenho pedidos representados e para cada item de pedido eu guardo a quantidade, o preço unitário e o preço total daquele item. Bom, o preço total daquele item é uma informação que pode ser derivada a partir da quantidade do preço unitário. Então, eu não preciso guardar essa informação. Na hora que eu for fazer a representação não normalizada desse documento, eu simplesmente vou eliminar essa coluna de total do item do pedido para não ter problemas mais para frente. Bom, até agora o que nós fizemos foi pegar um determinado documento, aplicar as regrinhas de normalização e obter um esquema relacional correspondente àquele arquivo. Mas como nós vimos na aula passada, eu posso usar um conjunto de documentos ou um conjunto de arquivos como fonte para o meu processo de normalização. Cada um desses arquivos ou documentos vai produzir um esquema relacional correspondente. O próximo passo, então, é fazer a integração desses modelos relacionais que foram gerados por cada um dos processos de normalização. Bom, esse processo de integração ele é conhecido por integração de visões ou integração de esquemas. O objetivo desse processo de integração é obter um modelo relacional que seja correspondente àqueles vários documentos que foram usados no início do processo de normalização. E, claro, que esse modelo relacional que foi gerado, global, não contenha redundâncias. Até agora, o que eu garanti usando o processo de normalização foi que, para cada documento que eu usei como passo inicial do meu processo de normalização, eu obtive um modelo relacional que não contém redundâncias. Mas eu posso, no meu processo, usar vários documentos
como fonte do processo. Então, para cada um desses documentos, eu vou gerar um modelo relacional correspondente. Bom, se eu for considerar, por exemplo, que no documento fonte 1 eu tenho dados sobre empregados e no documento fonte 2 eu também tenho dados sobre empregados, os dois esquemas relacionais gerados pelo processo de normalização vão conter dados sobre empregados e esses dados podem estar redundantes. Então, o objetivo dessa integração é eliminar as redundâncias entre os modelos relacionais gerados pelo processo de integração. Então, os passos para fazer a integração são os seguintes. Primeiro eu vou fazer a integração de tabelas que têm a mesma chave, depois eu vou fazer a integração de tabelas que têm chave contida e depois eu vou fazer a verificação da terceira forma normal de novo, porque nesse processo de integração eu posso ter chegado a um resultado que não está mais na terceira forma normal. Então, começando pela integração de tabelas com a mesma chave. O que eu vou fazer é analisar todos os esquemas relacionais gerados por cada um dos processos de normalização que foram aplicados e olhar se existem tabelas que têm a mesma chave primária. E quando eu digo a mesma chave primária, eu não estou falando do nome daquela chave primária propriamente dita, mas sim no que ela significa, no que ela representa. O domínio que ela tem e o conteúdo das colunas que compõem aquela chave primária. Como, por exemplo, código de empregado. Num determinado modelo, eu posso ter gerado uma coluna chamada CODEMP e na outra eu posso ter gerado uma coluna chamada CODEempregado. Essas duas representam a mesma chave primária no mundo real, então elas deveriam ser fundidas. Um exemplo é mostrado aqui nesse documento. Eu tenho o documento 1, que sofreu um processo de normalização e gerou um conjunto de 4 tabelas. Eu tenho também o documento 2, que sofreu um processo de normalização e gerou 5 tabelas correspondentes. Agora eu vou olhar esses dois conjuntos de tabelas e tentar identificar se existem tabelas que têm a mesma chave primária. Nesse caso aqui, eu detectei 2 casos. A tabela de projeto, tanto no documento 1 quanto no documento 2, possui a mesma chave primária. E a tabela PROGEMP, tanto no documento 1 quanto no documento 2, também possui a mesma chave primária. Então, o que eu vou fazer é fundir cada uma dessas tabelas no modelo integrado correspondente. O resultado dessa integração é mostrado aqui nessa figura. Nesse exemplo, eu fundi a tabela PROGE e a tabela PROGEMP. Bom, nessa integração pode acontecer determinados problemas. Por quê? Porque eu estou me baseando na comparação de nomes de colunas e nomes de tabelas dentro daqueles modelos diferentes. Então, eu tenho que tomar cuidado com alguns casos especiais, homônimos e sinônimos. Sinônimo é aquele exemplo que eu já dei do caso do código do empregado. Posso ter CODEMP e CODEempregado, os dois têm nomes diferentes, mas significam a mesma coisa. Mas também pode acontecer de 2 colunas terem o mesmo nome, mas significarem coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho manga numa tabela representando manga de camisa e na outra tabela eu tenho manga, a fruta manga. Então eu não posso fundir essas 2 coisas que são diferentes na realidade que eu estou modelando. Então, cuidado nesse processo de integração. O próximo passo para a integração é a integração de tabelas com chaves contidas. Quando que eu vou integrar tabelas com chaves contidas? Bom, quando uma tabela tem somente uma chave primária e essa chave primária é subconjunto da chave primária de uma outra tabela. Então, nesse caso, eu digo que a chave primária da tabela 1 está contida na chave primária da tabela 2. E aqui vale as mesmas regrinhas. Eu tenho que tomar cuidado com sinônimos e com anônimos para ter certeza de que eu estou fazendo a fusão de coisas que representam o mesmo na realidade que está sendo modelada.
Um exemplo dessa situação seria uma tabela aluno diz, que tem código de aluno e código de disciplina, e não tem mais nenhuma informação, e essas duas colunas são a chave primária da tabela, e uma outra tabela que é aluno, disciplina, semestre, que guarda as notas que cada aluno tirou em cada disciplina. Se eu for olhar, a primeira tabela contém uma chave primária que está contida na segunda tabela. As informações que estão na tabela aluno disse já estão representadas na tabela aluno disciplina semestre. Porque a primeira tabela guarda que disciplinas um aluno cursa e a segunda tabela guarda que notas um aluno tirou em uma determinada disciplina que ele cursou. Então, a mesma informação estava sendo representada duas vezes. Nesse caso, eu chego à conclusão de que a primeira tabela, aluno disse, é redundante e pode ser eliminada do modelo sem nenhuma perda de informação. Bom, eu tenho que ter um cuidado nesse caso aqui para não integrar uma tabela quando ela contiver algum dado além da chave primária. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma tabela aluno-semestre, que tem código de aluno, o semestre e a informação se ele tem ou não tem bolsa naquele determinado semestre. E a outra tabela que guarda as notas que aquele aluno tirou nas disciplinas. Apesar da chave da primeira tabela estar contida na chave da segunda tabela, eu não posso fazer a integração dessas duas tabelas. Por quê? Porque senão a informação de que aquele aluno tinha bolsa em um determinado semestre ou não, vai estar repetida quantas vezes forem as disciplinas que aquele aluno cursou em um determinado semestre. Então, com essa fusão, eu estou gerando redundância. Nesse caso, eu não faço a fusão. Para fazer a integração de tabelas com chaves contidas, eu preciso garantir que a primeira tabela está efetivamente contida na segunda tabela. Nesse exemplo aqui, eu tenho matrícula de aluno, que tem código de aluno no semestre, e aluno, disciplina, semestre, que guarda as notas que um determinado aluno tirou em uma determinada disciplina. Na tabela aluno-matrícula, eu tenho a representação de um aluno estar ou não estar matriculado em um determinado semestre. Já na tabela aluno-disciplina-semestre, eu tenho as notas que um determinado aluno tirou nas disciplinas de um determinado semestre. Bom, durante o semestre letivo, eu ainda não tenho as notas das disciplinas que o aluno está cursando, mas eu tenho que ter informação se aquele aluno está ou não está matriculado. Então, nesse caso, se eu fosse fazer a integração das tabelas com chaves contidas, eu eliminaria a primeira tabela, aluno-matrícula, mas eu perderia informação. A partir desse momento, eu não saberia se um determinado aluno está ou não está matriculado em um determinado semestre. Então, nesse caso, eu não posso fazer a fusão das duas tabelas. Bom, no momento em que eu fiz essa integração dos vários modelos relacionais, seguindo aquelas regrinhas que nós acabamos de ver, pode acontecer de eu não estar mais no modelo na quarta forma normal. Pode acontecer de eu ter voltado para a segunda forma normal. Um exemplo é mostrado nesse arquivo aqui. Eu tenho o arquivo 1, que tem dados de departamento, onde eu tenho o código do departamento, o nome do departamento e o código do gerente daquele departamento. No arquivo 2, eu também tenho informações de departamento. Eu tinha o código, a localização do departamento e o nome do gerente do departamento. Bom, eu sei que essas duas tabelas, nos dois modelos diferentes, têm a mesma chave primária, então eu vou fazer a fusão dessas duas tabelas. Eu fundi todos os atributos numa mesma tabela departamento, só que agora eu tenho uma dependência funcional entre código do gerente e nome do gerente. Essa dependência não existia em cada modelo isolado, mas depois da fusão ela existe. Então, essa tabela resultante da integração não está
na terceira forma normal, porque ela tem essa dependência funcional. Bom, nós vimos então até agora a passagem de arquivos convencionais para um modelo relacional correspondente usando as técnicas de engenharia reversa de arquivos convencionais. O próximo passo seria gerar um modelo ER correspondente a esse modelo relacional. Bom, essa construção do modelo ER correspondente a um determinado modelo relacional está no livro de projeto de banco de dados, na seção 5.3, mas nós não vamos abordar essa parte aqui na disciplina. Então, quem tiver curiosidade ou necessidade pode recorrer ao livro para essa parte do conhecimento da disciplina de banco de dados. Com isso, então, a gente encerra a parte de normalização de banco de dados. Uma coisa importante que tem que ficar clara para vocês é que esse processo todo de normalização que nós vimos nas aulas passada e de hoje não é usado somente quando nós estamos fazendo engenharia reversa. Eu posso também pegar um modelo ER, fazer a transformação desse modelo ER por um modelo relacional correspondente e aí checar se esse modelo está seguindo as formas normais que nós vimos aqui. E o processo para fazer essa checagem é exatamente o mesmo processo que nós vimos nas aulas aqui da disciplina. Então, a normalização não está sempre associada a um processo de engenharia reversa. A normalização é um processo importante para a eliminação de redundância em qualquer situação. Bom, na aula seguinte, vocês vão ver evolução dos modelos com a professora Marta. Existe um conjunto de exercícios depois dessa transparência que eu quero que vocês façam sem olhar a resposta. Então, a parte de normalização se encerra aqui. Até a próxima.